Graça e paz, querida, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Fala assim comigo, Pai. Diga assim comigo, Pai. Nesta noite, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso do Teu socorro. Por isso, fala comigo nessa noite. E em nome de Jesus, opera em mim, através do Teu Espírito Santo, o querer e o efetuar. E em nome de Jesus, queremos frutificar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia, queridos. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12 é uma palavra muito conhecida. Versículo de número 14. Hebreus 12, 14. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Paulo, ele chama atenção à igreja de Hebreus para que todos os irmãos tivessem paz uns com os outros. Amém? No versículo 14 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Esse texto, ele é muito colocado, muito apresentado para que nós venhamos ter paz e ser puros diante de Deus e uns para com os outros. Amém? Em outras palavras, nós podemos, que é ser puro um para com o outro, ou se não, ser verdadeiro, ser sincero, não é verdade? Mas no que diz respeito ao contexto, seguir paz com todos, Paulo está falando uma coisa um tanto quanto para a nossa realidade de hoje, um pouco difícil. Haja vista que nós não estamos vivendo como a necessidade de que Davi no Salmo 133, por uma necessidade, não somente a necessidade, mas porque era bom diante de Deus, ele disse: é bom que os irmãos vivam em união, é agradável para Deus. Porque ele estava recebendo um reino dividido, ele estava recebendo uma nação, as tribos estavam divididas. Então eles precisavam uns dos outros para se defender, para reconstruir uma nação. Mas ter paz consigo mesmo, bate no seu peito e fala assim: eu preciso ter paz comigo mesmo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o relacionamento interpessoal. Aquele relacionamento que não depende só de você, mas naquilo que depende de você, muitas vezes pessoas se aprisionam, muitas vezes as pessoas ficam presas, bloqueadas. Aqui Paulo está dizendo que, por meio dessa dificuldade de se relacionar, muitas pessoas estão privando umas às outras da graça, de sermos alcançados pela misericórdia de Deus, de sermos ser transformados pela glória de Deus. Como que isso passou na prática? É quando eu não perdoo, eu estou privando alguém da graça de Deus. Mas quando eu não perdoo, eu também estou me privando de ser perdoado, como Jesus ensina: perdoa os meus pecados assim como perdoa aqueles que têm me ofendido. Então o relacionamento interpessoal, ele é o resultado do relacionamento que você tem com você mesmo.
Tem gente que não consegue lidar com seus problemas. Tem gente que não consegue lidar com as suas dificuldades. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz assim, ó: o que eu faço, eu não entendo. Ele diz: eu não sei por que eu estou fazendo isso. E quando eu quero fazer, eu não consigo fazer. E quando eu não quero, o que eu não quero fazer, eu estou fazendo, ele diz. No livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 10, diz assim, ó: aquele que anda com sábios, cada vez mais se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará em mal. Aquele que anda com os sábios não necessariamente é sábio, mas está buscando sabedoria. Em outras palavras, está buscando agir e de pensar de uma forma saudável, inteligente, não é assim? Você não vai querer andar com pessoas que não vão te acrescentar na sua vida. Você não vai querer estar servindo pessoas que não vão se importar com você, ou que não vão ser gratas com você. Essa é a natureza do homem. Mas Jesus, ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo amou a sua igreja. Como é difícil o relacionamento interpessoal. Por quê? O irmão que está sentado na sua direita, na sua esquerda, ele pode até tolerar ou até encaixar os pensamentos, mas vai ter um momento que vai ter divergência, vai ter um momento que vai dar choque. Essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela pode ser aplicada para a família, ela pode ser aplicada para o seu local de trabalho, ela pode ser aplicada para o seu casamento, para o seu relacionamento com Deus. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum dia, alguma vez na sua vida, você se frustrou com pessoas? Sim ou não? Com amigos? Sim. E você parou para pensar que você só se frustra com pessoas que você entregou o teu coração? Aquela pessoa que não tem nada a ver com o seu convívio, com o seu relacionamento, aquela pessoa, ela não te fere, não te atinge, mas você só se machuca com pessoas que estão próximas, com pessoas que você entregou o teu coração. Dificilmente você vai se frustrar e se ferir com um cidadão que mora lá na quadra 5 da etapa B do Valparaíso de Goiás. Você nem conhece, porque você não tem vínculo. Fala assim, vínculo. Então, alguns relacionamentos, eles são baseados em alguns aspectos que eu quero que você se identifique nessa noite, para que você possa compreender a maneira de lidar consigo mesmo. Esse é o maior mal do século, não saber lidar consigo mesmo. Primeiro, são os relacionamentos íntimos. Para quem você está entregando o seu coração? Para quem você está abrindo o seu coração? O homem é muito difícil de entregar o seu coração, de abrir, de contar as suas dificuldades, os seus problemas. A mulher não, a mulher é mais fácil. Ela já chega com o coração aberto, não é verdade? Aprendeu com a mãe, por isso que existe aquela expressão, coração de mãe é grande. Os relacionamentos, eles começam com uma intimidade. A tua amizade com alguém, ela começou com uma certa intimidade. Alguns relacionamentos, eles são íntimos e eles acabam se tornando em um casamento. Não é assim? Você conheceu uma pessoa e de repente você está gostando dela além de uma amizade. Isso é intimidade. Mas também existem aqueles relacionamentos que são necessários, e esses relacionamentos que são necessários na tua vida, você precisa aprender a lidar. Também porque você trabalha numa empresa, tem um convívio, um relacionamento com os seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com o dono da empresa, e você tem que aprender a lidar, não é assim?
Com o chefe, todo mundo pisa leve, suave, começa a falar tranquilamente, não é assim? Né? Principalmente com hoje a lei do comércio diz que o cliente sempre tem razão, não é verdade? E aí a pessoa que está ali trabalhando, eu vi um testemunho essa semana de um homem, um pastor muito conhecido, ele dizendo que ele estava no aeroporto com a esposa dele para embarcar para uma viagem, e ele sentou num local para tomar um café, e quando ele chamou a mulher para pedir, ele pediu um café para ele, para a esposa, e aquela mulher anotou o pedido e saiu. E demorou 10, 15, 20 minutos depois, ele chamou aquela mulher e disse: você não vai atender meu café? Ela falou assim: aguarde, senhor, só um momentinho. E virou as costas e ficou mais 15 minutos. E ele se levantou, foi até o balcão. Mas quando ele foi até o balcão, o Espírito Santo falou dentro dele assim: você não sabe o que ela está passando. Ele, como consumidor, ele ia esculhambar aquela mulher, sim ou não? Ele ia reclamar. Aquela mulher poderia perder o emprego. E quando aquela voz falou para ele assim, dizendo: você não sabe o que ela passou, ele chega e diz assim: eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Jesus tem solução. E aquela mulher começou a chorar. Observe que nós, por si só, não faríamos o bem. Dependemos do Espírito Santo. Como que você se relaciona? Como que você desenvolve uma comunicação boa, saudável com alguém? É expondo, colocando para fora tudo aquilo que está de ruim dentro de você naquele momento. Tem pessoas que não merecem você ouvir o que você está passando, mas também tem pessoas que estão preparadas para ouvir e te ajudar e te estender as tuas mãos. Tem gente que é assim. Eu tinha muita dificuldade de contar o que estava aqui dentro para alguém. A Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Fala para o seu irmão: não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas é alguém que você deposita confiança, alguém que é íntimo seu. Se não, você não tiver alguém que seja íntimo, provavelmente você vai se fechar e vai guardar coisas na tua vida que vão passar um tempo te causando dor. Eu vivi isso. Eu tive que buscar alguém. Não que eu não pudesse conversar com meu pai, o pastor Bira, mas eu conseguia entender e diferenciar quando meu pai me tratava como filho e quando ele me tratava como pastor. Quando eu precisava que ele me tratasse como pastor, ele me tratava como filho. E quando eu precisava que ele me tratasse como filho, ele me tratava como pastor. Eu falei: não dá para conversar. Mas eu tive que buscar alguém. Alguém que eu pudesse confiar. Intimidade requer confiança, não é assim? Você não se casa com alguém que você não confia. Você casa com alguém que você entregou o seu coração. Você depositou confiança, as tuas esperanças, os teus sonhos. Mas o relacionamento necessário é aquele que você precisa estar envolvido com outras pessoas. E elas vão pensar diferente, elas não vão comer 1 quilo de sal com você. E como que você se apresenta, ou como que você fala, ou como que você se porta e se posiciona diante dessas pessoas? Eu participo de um futebol no sábado, o irmão Pedro já esteve lá conosco, que a maioria deles tem uma mentalidade mundana, só falam besteira. No grupo deles só tem besteira, irmão Jorge. Mas eu vivo aquilo que Salmo capítulo 1 diz: eu não me assento à roda, eu não participo da zombaria, do escárnio, e muito menos dos pecados deles. Embora eu esteja ali, eu não sou dali. Porque se você fosse olhar dessa maneira, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso não significa que o crente é uma raça superior, que precisa viver isolada do mundo, isolada de pessoas que não querem Cristo. Não, do contrário. É para isso que Jesus colocou a igreja. E é por isso que existem os relacionamentos estratégicos. Já ouviu falar disso? Relacionamento estratégico é aquele que, por exemplo, um dia, quando eu me deparei 3 vezes reprovado na 5ª série,
Quando estava fazendo pela 4ª vez, eu deixei de sentar lá no fundo, de sentar no meio da rodinha da galera que só fazia bagunça, porque eu era influenciável. Eu fui sentar lá na frente da professora, para poder aprender alguma coisa. Eu precisei falar, precisei ouvir muito. Relacionamento estratégico é aquele que na Bíblia conta a história de 4 amigos que viram um amigo que estava enfermo numa cama, doente, e eles colocaram no seu coração: vamos levar eles para Jesus. E eles foram até a casa onde que Jesus estava pregando, ensinando, e ali eles não tinham como chegar porque tinha uma multidão. Então eles, de uma maneira, eles subiram no telhado daquele lugar, tiraram o telhado e desceram aquele homem com uma corda na presença de Jesus. O relacionamento estratégico é assim, é buscar alguém que vai te trazer para mais perto de Deus. Por quê? Porque você conseguiu olhar para dentro de si e viu que por si só não conseguiria alcançar alguns objetivos. É por isso que você precisa de um pastor, é por isso que você precisa de um líder, é por isso que você precisa de uma igreja, é por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. São coisas estratégicas de Deus para a nossa vida. E se você parar para pensar dessa maneira, se aproxime de quem vai te levar para mais perto de Deus. Amém? Pensando nisso, eu escrevi algumas coisas. Eu coloquei um pensamento assim, que existem pessoas que elas são livres e libertas na sua alma e conseguem se relacionar com todo mundo, e outras elas se isolam, outras ficam escondidas, elas estão aprisionadas, são frustradas com a vida. Pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre uma família de aglutinados. Você já ouviu falar disso? Uma família de aglutinado é muito característica aqui na região, onde que os pais sempre têm por perto os filhos, os netos, a parentela, todo mundo sempre está reunido, e aquela muvuca, aquela bagunça. A pessoa, quando ela está cercada de pessoas, ela consegue ser feliz, e ela não consegue ficar sozinha. Do contrário, tem outras pessoas que não conseguem estar vivendo, inseridos numa realidade dessa. Eu não sei se foi por causa da pandemia, mas eu sei que depois que eu fui morar na casa do meu sogro, nós desaprendemos a ser de uma família aglutinada, e eu não sabia quem a gente era. E a gente começou a perceber algumas coisas, algumas coisas que a gente fazia. A gente ia sair para algum lugar, ao invés de sairmos só eu e a Fábio ou os meninos, a gente sempre carregava um junto. Não é assim, Carol? Carol está sempre conosco quando pode, a nossa sobrinha, a Eduarda. Mas eu ia viajar, eu sempre queria carregar alguém junto. Sabe, não era o suficiente, parece que está só com a tua família. Aí você quer sempre agregar pessoas. Você já viu aquela casa que está sempre cheia de gente? Isso é uma família de aglutinados. E isso, quando a gente começou a perceber que a gente foi desintoxicando, no final do ano, tinham 27 pessoas aqui nesse apartamento. E a gente falou assim: meu Deus do céu, eu era assim e não sabia. Era gente dormindo no corredor, espalhado na sala, nos quartos. Era muita gente para tudo que é lá. Na hora de tomar o banho, era aquela coisa. No café, no almoço, nas refeições, era uma bagunça mesmo. Tem gente que sem isso ela não consegue ser feliz, ser ela mesma. Mas tem gente que quando está inserido nesse meio desse contexto, ela fica louca. Você ficaria assim? Tem gente que não consegue. Carol mora sozinha, oh maravilha. Ela entra no quarto dela ali, é só ela e Deus, aleluia, né? Mas quando você está em família, e quando vem os parentes, né? Final de ano é assim. E eu escrevi, elaborei algumas coisas aqui sobre que você se identifique. Se você está com o teu coração, a tua alma aprisionada, bloqueada, ou se tua alma e teu coração está livre,
você acaba se tornando um facilitador de muitas coisas na vida de pessoas. Primeiro, um facilitador, ele está sempre sorrindo. Tá tudo bem? A pessoa que é bloqueada, ela está sempre de mau humor. Ela já acorda dizendo assim: bom dia, fulano. O que tem de bom? Acordei antes da hora. Não está nada bom. Nunca está nada bom. Nunca está satisfeito. Não é assim? Mas a pessoa que ela está livre na sua alma, no seu coração, ela está sempre com um sorriso. Apesar da adversidade, ela está alegre. É uma pessoa que chega num ambiente, e por mais que seja um velório, ela consegue transformar aquele ambiente e deixar o ambiente alegre. Não é que a pessoa é sarcástica, mas a maneira dela pensar e de agir é totalmente diferente. Eu comecei a me identificar com isso, porque toda a minha história, desde a infância, eu sempre fui uma pessoa onde que eu chego, se o ambiente está ruim, se está bom eu agrego, deixo mais bom ainda. Se está ruim eu quero deixar aquele lugar bom, aquele ambiente bom, porque eu sou uma pessoa alegre. Eu aprendi a ser alegre com Deus, apesar de todas as coisas. Uma pessoa que é facilitadora, ela ajuda alguém, mesmo que o problema não seja dela. Amém? Você é uma pessoa assim? Que ajuda alguém mesmo que o problema não é seu? Glória a Deus. Isso é uma característica da igreja. Amém? Mas a pessoa que é bloqueada, ela diz assim, ó: isso não é problema meu. E agora aqui eu vou pegar pesado. Agora você vai talvez criar uma dúvida no seu coração. Meu objetivo não é esse. Mas você vai repensar a tua resposta. A pessoa que ela é bloqueada, ela procura os seus próprios interesses. Passa por alguém, vê o problema. É como a parábola do bom samaritano, que vê um problema e diz: não, é um problema, mas não é um problema meu. Age com indiferença. Passa por um mendigo na rua, não se preocupa com quem está sentado aí no culto, aí do seu lado, na frente ou atrás. Vive num mundo só seu, onde que você é o centro de todas as coisas. Uma pessoa que ela é liberta na sua alma, nos seus relacionamentos, elas não guardam rancor. As coisas vão começar a estreitar agora. Elas podem até se ferir, podem até se machucar, mas amanhã é outro dia e está tudo bem. As pessoas que são bloqueadas, elas vivem amarguradas. As pessoas que são aprisionadas, é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 15. Uma raiz de amargura que acaba contaminando outras pessoas. Se contamina outros, significa que você já está contaminado. Você não contamina ninguém se você já não está contaminado, não é assim? Uma pessoa amargurada provavelmente é aquela pessoa que ela é pessimista, é aquela pessoa que vai ficar o tempo todo dizendo: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ela aceita a negação sobre si mesmo. Diferente daquela pessoa: olha, não é problema meu, mas eu quero ajudar. Quem você é desses dois? Responda para você mesmo. Uma pessoa que tem a sua alma e o seu relacionamento pessoal e interpessoal curado, saudável, são desprendidos de coisas materiais. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Se tem lá na igreja, lá em Carlos Barbosa, se você vai na casa de um judeu e você olha um item, alguma coisa, um enfeite, alguma coisa, você olha: uau, que bonito isso aqui. Onde você arrumou?
Sabe o que o judeu faz? Isso aqui no Brasil não funcionaria, tá? O judeu faz assim, ó, toma, é teu. Ele não espera você pedir. Mas para que você não peque contra ele com o pecado da cobiça, ele prefere te dar. Porque existe uma palavra que diz assim: ai daqueles que fizeram dos meus pequeninos cair. Quando fala sobre não cobiçar as coisas dos outros, a mulher do teu próximo, é óbvio que se tu for na casa do judeu e olhar para a mulher dele, ele não vai te dar a mulher. Mas sobre coisas, entende? Se Deus pedir alguma coisa para você, você vai dar? Ou você se torna ao contrário? Você se torna avarento ou egoísta? Você acaba fechando seu coração, julgando aquela situação ou aquelas pessoas não serem merecedores daquilo que talvez você nem esteja usando. Eu me lembro um pastor lá na escola do clamor que dizia assim, que tem algumas irmãs que vêm para passar 10, 15 dias na escola, mas trazem 30 pares de sapatos. Ele chamou as irmãs centopeia, não é ovelha, é uma centopeia. Aquela pessoa tem tantas coisas na sua casa, que talvez ela não consegue usar, mas não dá para quem não tem. Teu coração é assim. Você é apegado a coisas que talvez você não usa. Ou você é como meu avô foi um dia. Meu avô, quando meu pai tinha 12 anos de idade, eles compraram uma casa num outro lugar, um terreno. Então era comum na época. E eu me lembro quando em 95 que eu vim para o Rio Grande do Sul, era comum, né, Jorge? Você está dentro de carro e de repente você vê uma casa passando no meio da rua, em cima de um caminhão. As pessoas compravam um terreno e transportavam a casa de um lado para o outro aqui de madeira. Era uma coisa, só tinha visto isso aqui no Rio Grande do Sul. O meu avô desmontou a casa todinha, transportou para outra cidade, e ele pediu que meu pai guardasse os pregos daquela antiga casa dentro de uma lata de óleo, porque eles iriam precisar para quando fosse reconstruir. E quando foram reconstruir, eles compraram o prego tudo novo. E quando meu avô se mudou de Capão da Canoa, já sendo bisavô na época, nós fomos limpar a casa. Isso foi por meados de 2004, por aí, 2005, eu não me lembro exatamente. Nós chegamos lá, Jorge, e entramos numa garagem lá para começar a recolher as coisas, o que prestava, o que não prestava. E quando eu olhei, senti uma lata de tinta de 5 litros, aquelas, toda enferrujada. Eu peguei aquele negócio, chacoalhei e estava cheio. Eu falei, olha, tem tinta aqui. Quando meu pai olhou aquilo, ele diz assim: tu não vai acreditar no que tem aí dentro. Eu catei uma ferramenta e abri. Quando eu abri, comecei a mexer assim, tinha prego. E meu pai diz assim: é coisa do Manuel. E ele me contou essa história. Aqueles pregos ficaram guardados pelo menos 35 anos dentro daquela lata, que eu acabei jogando fora, que nunca se usou. Tem coisas na tua vida que é assim. Você tem um apego. Uma pessoa que é bloqueada, ela não se desfaz do velho. Como que Deus vai colocar um novo? Você entende? Ai, é o meu sapato, ai, é o meu celular, ai, é meu isso, é meu aquilo, parará, piriri, pororô. A Bíblia diz que Deus não faz nada novo sem antes desfazer do velho. Ele renova. Renovar não é pegar, é diferente de restauração. Não é pegar isso aqui e restaurar tudo, não. Tira isso aqui que é velho, Ele vai colocar um novo. Isso é renovar. É atualizar. Por exemplo, o teu guarda-roupa. Quem gosta de usar roupa cueca velha aí? Hã? Aquela cueca guerreira. Todo mundo tem uma cueca guerreira. Não é verdade, minha irmã? Uma cueca que tem um rasgo, um furo, está fiapando o negócio, mas o criatura não deixa jogar fora. Não é? Todo mundo é assim. Uma pessoa que tenha esse entendimento, essa postura, essas atitudes,
ela está bloqueada para o relacionamento pessoal consigo mesmo. Como que ela vai lidar com outras pessoas? E por último, pessoas que são facilitadoras, elas têm uma facilidade em sempre estar disponível para ouvir, para falar, para servir. Você está disposto a ouvir as lamúrias, os problemas do teu próximo, do teu irmão? Nos relacionamentos, nos casamentos são assim. Quando começa aquela famosa DR, vai, estende de madrugada dentro, misericórdia. Aí um lado fica pensando assim: nossa, já faz 2 horas, amanhã tem que acordar cedo, trabalhar. E a resposta de um lado é assim: né? Mas fica protelando de resolver um problema. Não estão dispostas, elas só escutam, mas não ouvem. Uma pessoa que está sempre disponível, fala assim, disponível, é quem tem um coração de servo. Se você não está disponível, você não vai conseguir servir ao teu próximo. Você não vai conseguir ajudar alguém. Você não vai conseguir parar e ter tempo e ter paciência para ajudar alguém. Porque você se tornou uma pessoa egoísta e não sabe. Você já parou para ouvir o problema do seu irmão, sua irmã, do seu filho, do seu vizinho, de um pastor? Me lembro quando eu fui para a Amazônia pela primeira vez, eu pedi um conselho para o líder da missão. Eu falei assim: pastor, é a primeira vez que eu estou aqui, me diga o que eu tenho que falar. Como que é a cultura, o hábito dos irmãos aqui? Ele falou assim: não, pastor, tu não vai falar enquanto você não ouvir primeiro. Primeiro você vai sentar e vai ouvir o que eles têm para falar. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não possa fazer nada, mas para eles alguém parou para ouvi-los. Você entende? Outro dia eu fui ali no centro, aqui no centro de Garibaldi, e tinha um bêbado tomando uma latinha de cerveja. Ele olhou para mim e disse assim: tu não é daqui? Eu falei assim: não sou daqui. Tu é da onde? Ele veio e começou a conversar, puxou a papo. Eu falei: sou lá de Brasília. Tá fazendo o que aqui tão longe? Aí eu disse: eu sou pastor de igreja, estou morando aqui agora em Garibaldi. Aí ele olhou para mim assim, olhou de cima e embaixo, e falou assim: e tu olhando para mim, o que tu me diz de mim mesmo? Eu ia dizer: cara, esse cara é o bêbado filósofo. O que tu me diz de mim mesmo? Ele falou exatamente essas palavras. E naquela hora ali eu vi que ele não estava assim, tão inconsciente. E eu olhei para ele e falei assim: olhando para você nesse estado, fazendo o que você está fazendo, eu vejo que você é uma pessoa necessitada e carente de alguém para conversar. Aquele homem parou assim. Eu não sei se ele ficou sóbrio ou não, mas ele começou a chorar. Ele saiu ainda depois lá na frente e foi andando assim. Eu fui seguindo e ainda ouvi ele dizendo assim: não dá nem para conversar com as pessoas. Ele me perguntou como pastor, o que eu olhava para ele e via. Eu falei: você é uma pessoa carente de alguém para conversar. Você consegue abrir o teu coração para alguém? Falar o que está aqui dentro? É difícil. Às vezes as pessoas esperam o problema estourar, se arrebentar, para vir falar com o pastor, não é? Tipo assim: pastor, eu não consigo mais, resolve aí. Outro dia, a irmã Kátia, a pastora Kátia de Bento falou assim: eu falei com o teu pai hoje. Foi: poxa, que bom, tu está melhor do que eu. Por quê? Meu pai fala comigo só quando é para mim resolver problema, é pepino. Ele me liga: tem que atender fulano, tem que ir atrás do sei o que, do sei o que. Eu falei: que você está melhor do que eu? Ele:
A gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo. O problema não é o outro. O problema não são as outras pessoas. O problema somos nós. Por não saber lidar com o nosso eu, a gente acaba deixando de viver aquilo que Jesus chamou para que nós venhamos ser. Um ao outro ajudou. E ao teu próximo diz: esforça-te. De ajudar a carregar a cruz uns dos outros, de orar uns pelos outros, de amar uns aos outros. E aí Paulo ele fala assim, ó, e atente diligentemente. Eu não sei como está na tua versão, mas aqui está dizendo, quando fala diligentemente, é com todo esforço, com todo empenho. Para quê? Para que ninguém seja faltoso. O que está escrito na tua versão? O que é ser faltoso? O que está escrito na sua versão, pastor Fábio? Versículo 15: atentando que diligentemente, que ninguém seja faltoso. Uma versão está dizendo assim, que ninguém se prive. Era isso que eu queria ouvir. Quando você é assim, fechado, bloqueado, travado, você está se privando da graça de Deus e privando a outros. Como que eu estou me privando? Se eu não reconheço, se eu não perdoo, se eu não me arrependo, se eu não mudo de atitudes, de pensamentos, de posicionamento, eu estou me privando da graça de Deus. Eu estou sendo uma pessoa, talvez como diz no Hebreus, também fala sobre que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O humilde, ele reconhece fácil. Aquela pessoa que é livre, liberta nas suas emoções, ela facilmente reconhece. E sabe que ela não consegue, se ela não consegue lidar com aquele problema, ela vai buscar ajuda. Ela vai pedir para alguém. Ela vai mostrar o problema e dizer: me ajuda. Você tem coragem de pedir ajuda para alguém? Aqui no sul é difícil, né? O gaúcho, tchê, orgulhoso, macho, de se abrir e falar. O alemão então nem se fala, né, meu irmão? Eu sei bem o que eu estou falando. Porque quando você tem que se abrir, você precisa confiar. Nós estamos vivendo dias onde que você não consegue ter alguém que possa confiar. Não é verdade? Infelizmente. Mas se você não tem alguém que você possa confiar, seja alguém que alguém possa confiar. Não tem pessoas que você pode confiar, então seja essa pessoa confiante. Confie no Senhor e passe confiança para as pessoas. Entende isso? Um relacionamento pessoal e interpessoal saudável, ele precisa ter uma ligação afetiva. Você precisa querer estar com aquela pessoa, não é verdade? Jesus, ele não ia atrás de pessoas só porque ele precisava, mas ele ia porque ele queria estar com pessoas que precisavam. Ele foi para o pecador, para o doente, para o perdido, para os endemoniados. Ele mesmo quem diz que não precisa de médicos sãos. Não foi porque ele disse: olha, preciso fazer, a Bíblia diz que eu tenho que fazer, o pastor disse que eu tenho que ir, entendeu? Não, ele quis, ele escolheu estar com essas pessoas. Jesus, ele escolheu estar com pessoas para que tivesse um vínculo de afinidade. As pessoas olhavam para Jesus e todas elas, se você pudesse perguntar: por que você seguiu Jesus? A resposta seria uma ou outra: porque Ele me perdoou ou porque Ele me amou. Sabe, amor não é sentimento.
são atitudes. Se a gente não consegue amar o nosso próximo, como amaremos a nós mesmos? Porque o texto diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Como que você pode confiar em você? Paulo, ele diz: olha, o que eu faço eu não estou entendendo por que eu estou fazendo. O que eu quero fazer eu não estou fazendo. Eu não sei o porquê que eu estou fazendo essas coisas. Ele não confiava em si mesmo. Ele não podia confiar. Ele clamava: ó, quem vai me livrar da morte desse corpo? Miserável homem que sou. Você é um porto seguro para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos. Se você não consegue ser para os outros, com certeza você não é consigo mesmo. Você entende isso? Alguém que você já teve alguém que você falou assim: puxa vida, não posso contar com fulano? Isso é frustrante, não é? Então seja essa pessoa. É isso que Jesus estava dizendo. É isso que Jesus estava querendo ensinar. De ter um relacionamento consigo mesmo saudável. Seja tudo aquilo. Olha só o que ele fala: seja e faça tudo aquilo que você deseja que façam com você. E isso é muito difícil. Porque nós temos que abrir mão do orgulho, da vaidade, do rancor, da dor, do sofrimento. Nós temos que passar por cima de todas essas coisas e ser aquilo que Jesus disse que a gente precisa ser: um porto seguro para a vida de alguém, seja lá no seu local de trabalho, na sua parentela, na sua família, no seu casamento. Porque existem pessoas que estão constantemente em conflito consigo mesmo. Eu já vivi muito essa realidade, de estar em conflito nas decisões, nas coisas que eu precisava fazer, porque meu eu não queria fazer, mas a palavra de Deus falava que eu tinha que fazer, e Jesus não estava me obrigando a fazer, porque algo precisa nascer dentro de você, tem que ser voluntário, você tem que querer, você tem que escolher. Eu já estive em lugares que eu não queria estar. Eu já estive em situações que eu não queria estar, principalmente aquelas quando a gente não está sem dinheiro. Eu não queria estar naquela situação, mas estava lá. E aí fica um conflito dentro da gente, dizendo: ó Deus, ó céus, ó vida, onde está Deus? E quando você descobre, lendo a palavra de Deus, que tudo que você precisa e necessita para vencer, para ser salvo, para ser liberto, já está em você. Olha o que Jesus responde para algumas pessoas que estavam enfermas: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, já estava dentro de você, você só teve que colocar para fora aquilo que já estava. Tem gente que é assim, é bloqueada, não muda, não é transformada, não é curada, não é sarada, não é saudável, porque não coloca para fora aquilo que já tem. Sabe, você não é de todo tão ruim assim, você não é o pior dos piores. Mas se você continuar vivendo uma vida assim, bloqueada, fechada, você vai acabar afundando mais e mais. Vai viver uma vida de conflito, e uma vida de conflito é uma vida de dor, de angústia. Paulo, quando ele descobre, e ele começa a amadurecer, ele descobre o segredo de viver uma vida espiritualmente saudável, emocionalmente saudável, ele chega à conclusão e diz assim: eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me edifica. Ele está agora elegendo prioridades e valores para aquilo que vai agregar na vida dele, para aquilo que vai trazer saúde emocional e espiritual para ele.
E ele responde: mas não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Ele está controlado, ele está sendo guiado, ele está falando de um Espírito Santo, um amigo, um consolador, um ajudador, alguém que está auxiliando nele, que está operando nele, o querer e o efetuar, ou seja, está fazendo nele, que ele tenha vontade, que ele queira, que ele faça a escolha certa, que ele ore da maneira correta. Mas ainda assim existem pessoas que estão fechadas. É o famoso crente Gabriela. Como é que é o crente Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim. Um crente Gabriela, que não quer mudar, que não se permite, que não tem atitude, não consegue reconhecer que precisa de ajuda. Porque a ajuda desinteressada é aquela que vai fazer com que a gente olhe apenas para a recompensa e não o significado de todas essas coisas. São pessoas que estão mais preocupadas com resultados. Eu faço aquilo porque eu tenho um propósito. O resultado é esse. E muitas vezes nós somos assim. Eu vou te mostrar isso. Pessoas que vivem sem ter sentido o porquê estão vivendo daquela maneira. São pessoas que têm propósitos e significados não compartilhados. São pessoas que não contam os seus sonhos por achar pequeno, não compartilham dos seus objetivos por não confiar em alguém. Embora nós precisamos sim ser sábios e inteligentes, de não sair contando para qualquer pessoa, como eu falei antes. Seja sábio. Uma vez Deus tratou comigo com uma pessoa que eu não queria. Eu fiz uma viagem de Brasília para o Rio Grande do Sul, fui na casa de uma irmã. Eu não gostava dela, a esposa de um pastor, porque aquela mulher lá no passado me feriu, me machucou muito. Eu falei, eu perdoei, mas eu não quero mais ficar perto dessa mulher. Mas estava lá hospedado na casa dela de novo. Ela estava fazendo almoço, café da manhã, janta, conversando. E uma noite, do nada, Deus usa aquela criatura para falar comigo. E eu tinha acabado de fazer uma coisa que depois que eu fiz eu pensei, não devia ter falado. Eu contei um sonho, um projeto de Deus na minha vida para uma pessoa que não deveria. E ela não estava comigo. Quando eu cheguei na casa dela para ir dormir, antes de deitar, ela olhou, ela pegou uma garrafa PET e falou bem assim: pastor, assim diz o Senhor para você, quando Deus falar algo para você, fecha a sua boca, não conta os teus sonhos para quem não precisa. Eu olhei assim, mula. Deus está usando a mula, só pode. E dito e feito aquilo que eu contei para aquela pessoa se levantou com ciúmes. Tem gente que vai ter inveja de você. Então abra o teu coração para quem é amigo de verdade. É Espírito Santo. É Ele que te sonda, a Bíblia diz. É Ele que é amigo fiel. Jesus é o nosso amigo fiel. E se você tiver alguém, um amigo de verdade, não que vai falar aquilo que você quer ouvir, mas vai falar aquilo que você precisa ouvir, que na hora do problema ele não vai virar as costas, vai sair correndo como os discípulos fizeram com Jesus. Talvez vai fazer como Nicodemos. Uma coisa muito interessante que eu aprendi essa semana, ouvindo um documentário. Não era hábito, não era costume dos romanos permitir que alguém que tinha sido crucificado fosse enterrado. Você sabia disso? Eles ficavam ali até os ossos caírem da cruz, ficavam pendurados aquelas pessoas. Era um ato muito cruel para mostrar para as pessoas que foram conquistadas e para os inimigos que aquela ali era a recompensa quem se levantasse contra o povo romano. Eles morriam e demoravam dias para morrer.
Os corvos, os urubus vinham comer a sua carne, mas eles não permitiam que as pessoas fossem tiradas da cruz. Sabia disso, Jorge? E o que a Bíblia diz? José de Arimateia, Nicodemos, entraram no sinédrio e pediram autorização. Eles se comprometeram, eles colocaram as suas vidas em risco em pedir pelo corpo de Jesus. Isso é um amigo. É alguém que talvez vai colocar a sua própria vida em risco para salvar a vida de outro. É alguém que vai se desgastar, como a gente falou antes. É alguém que vai ajudar o próximo, mesmo que o problema não seja dela. Hoje pela manhã, dia de descansar, aleluia, amém? Bem cedo, uma pessoa entra em contato com a pastora Fábio: preciso de ajuda. Faziam acho que uns 25 anos que eu não via aquela criatura. Era uma amiga de infância da Fábio. E nós fomos. Precisava muito de ajuda. Não era problema nosso, não é ovelha do nosso pasto, vamos dizer assim. Mas nós estávamos lá com uma palavra de Deus. Queridos, preste bem atenção. Para quem você está entregando o teu coração? Quem é que fala aqui dentro de você? Você está entendendo? Eu quero encerrar alguns tipos de comportamentos que vão destruir você, que vai fazer com que você se consuma, que vai fazer com que você se perca. São comportamentos avassaladores. Primeiro, aquela pessoa que está sempre na defensiva. Já viu aquela pessoa que está sempre se defendendo, tentando se justificar? É quando você tenta se defender do que você considera ser um ataque na tua vida, ou procura às vezes entender o porquê que aquela outra pessoa está dizendo o que ela está dizendo. Aí você adota uma postura defensiva, você quer se justificar. Isso é do nosso ser, ter o direito de se defender, sim ou não? Mas Jesus fez isso? Quando ele teve o direito de se defender, o que ele disse? Nada. Ele abriu mão. Ele abriu mão de estar certo. Quando você abre mão dos seus direitos, quando você abre mão de estar certo, quando você abre mão da tua verdade, o que Jesus respondeu, diz assim, ó, a única coisa que ele respondeu: é tu que está dizendo. A pergunta foi feita: você é o rei dos judeus? Tu dizes. Se tu diz que eu sou para você um rei, eu seria um rei. Olha o que Jesus está dizendo. Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Ou você está sempre na defensiva, falando para ele: Deus, como a gente comentou no carro alguns dias atrás, pessoas que têm algum tipo de atitude muito estranha, que são, como é que é a palavra, me fugiu agora, como é que é, não é anarquista, narcisista. O narcisista tem alguns níveis de narcisismo que fazem com que a pessoa não consiga reconhecer que precisa de ajuda, que fez alguma coisa errada. O mais alto grau do narcisismo é aquela pessoa que, quando consegue alguém provar para ela que ela está errada, ela vai dizer assim: eu errei, eu fiz o que eu fiz, porque você me fez fazer isso. É aquele tipo de pessoa, por exemplo, quando alguém traiu alguém, a pessoa vai lá e faz a mesma coisa. Eu fiz porque você fez. É o toma lá da cá, é a justiça própria. Me bateu, vai levar de volta. Essa pessoa é a pessoa que está sempre na defensiva. Ela não abre mão de estar certa. É uma pessoa difícil de lidar. É uma pessoa que, quando você chegar com a verdade da palavra de Deus, o Evangelho, ela não vai abrir o seu coração, porque ela não se relaciona bem consigo mesma. Tudo que for falado para ela, ela vai estar sempre na defensiva. Lá em casa é assim: quem é que foi que colocou a toalha em cima da cama? Todo mundo diz ao mesmo tempo: não fui eu.
Quem é que foi que mexeu aqui? Não, foi a Lívia, a primeira também, né? Não fui ela, mãe. Não é assim? Quem é que foi que deixou a tampa da pasta de dente aberta? Só moram 2 dentro da casa. E a outra ainda tem a capacidade de dizer, não fui eu. Não é assim? As pessoas estão sempre na defensiva. Estão sempre querendo tirar, como diz o ditado, o seu da reta. Outras pessoas são pessoas que vivem uma vida de obstrução, bloqueadas. Elas vivem fechadas em si mesmo, recusando a interagir uns com os outros. Elas são antissociais. Você conhece alguém assim? Antissocial é aquela pessoa que não é aglutinada, que não quer estar envolvido com pessoas, não quer se relacionar com outras pessoas, vive um mundo só seu, uma realidade somente sua. É muito difícil de você conversar e estar perto de uma pessoa assim. É muito difícil você ajudar uma pessoa assim, porque você tem que agora entrar no mundo dela, para que ela possa se identificar. É uma pessoa que ela é fechada, ela obstrui qualquer possibilidade de diálogo e de comparação. Ela diz assim: não me compare com fulano. Já viu quando você fala assim, fala para o teu filho, né, para tua filha, é igual ao teu pai, tu faz igual a tua mãe, igual ao teu avô, não é, Fábio? Parece o Manuel. São pessoas que estão bloqueadas, fechadas para um diálogo. Ou seja, não me vem falar daquilo que eu já sei, daquilo que eu sou. Deixa eu assim comigo mesmo. Elas não conseguem se abrir. Hoje conversei com um homem que ele diz assim: pastor, 30 anos de casamento e minha esposa nunca conversou comigo sobre os problemas que ela tinha dentro dela. E ela foi embora. Eu falei para ele assim: meu irmão, busca no Senhor. Se você escolher lutar pelo teu casamento, Deus vai fazer um milagre. Mas analise aquilo que você contribuiu. É por isso que Jesus, quando ele fala por meio de parábolas, ele fala sobre perdão. Ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Não faz sentido, eu não fiz nada, por que eu tenho que ir até ele? Quando eu fui compreender a cultura judaica, eu fui entender o que Jesus estava dizendo. Na cultura judaica ele está dizendo assim: vai até o teu irmão, peça perdão para ele, porque você não sabe o quanto que você contribuiu para que ele pecasse contra você. Agora você entendeu por que o judeu ele prefere dar as coisas do que deixar você pecar contra ele com a cobiça? A gente não sabe o quanto que a gente contribuiu. Do nada você está de boa, chega em casa, toma o teu banho, senta lá na frente da televisão, pega o controle, entra em Nárnia, na caixinha do nada, fica trocando de canal, nunca, né? É assim, Jorge? Não sabe o que quer ver da vida, mas está lá. Aí alguém vem e fala um monte de coisa para você, e você fica olhando assim: o que eu fiz? Mas tu não sabe o que tu falou lá atrás, no dia seguinte, na hora do almoço, café da manhã, quando faltou um elogio. Aleluia, Deus está falando, né, pastor? Aleluia. Essas pessoas são pessoas fechadas, que estão se bloqueando, e elas não conseguem perceber. Você não consegue perceber. Você entende por que da sua irmã? Depois tem aquela pessoa que só critica. Todo mundo está errado, e ela sempre é o certo. A crítica não é construtiva, ela é destrutiva. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma loucura, sobrevivi. A Fábio um dia foi trabalhar, e eu trabalhando na minha vida, em encontros de casais, para a gente resolver nosso relacionamento. Eu peguei um dia e tomei uma iniciativa, Jorge. Limpei a casa todinha, cara. Deixei a casa num brinco. Quando terminou tudo, eu falei assim:
vou fazer uma janta para amanhã. Quando ela chegar em casa, vai estar tudo prontinho. Ela vai olhar e vai dizer, oh! E sabe o que eu imaginava? Eu imaginava que ela dizia assim, oh, meu amorzinho, que lindo, muito obrigada, sabe? Quando ela chegou em casa, Jorge, que ela abriu a porta, ela fez assim, ela nem botou o pé para dentro, ela fez assim, olhou, viu a mesa assim, toda prontinha. Os meninos já tinham mandado lá para a casa do avô. Porque eu falei, bah, ainda tem que ter recompensa, rapaz, festa no Arraial do Judeu, né? Ela olhou assim, pendurou a bolsa dela, foi ali, tomou uma água. De repente ela fez assim, ó. Aí ela foi lá no prato, na comida e fez bem assim. Não falou nada, foi para o banheiro. Ela não fez nada do que eu esperava, da expectativa que eu tinha. Eu nem me lembro se ela comeu. Cara, aí ela disse bem assim. Eu falei para ela, tu não vai falar nada? E ela diz assim, tu não fez mais do que obrigação. Meu Deus do céu. Eu faço todos os dias, ela disse isso. E tu nunca me elogia. Mas eu fiquei revoltado, eu falei assim, eu nunca mais vou fazer nada para essa mulher, cara. Eu nunca mais vou fazer, não vou limpar, vou fazer comida, não vou fazer nada. Ela não valoriza as coisas que eu faço, mas aí depois ela fala, eu faço isso todos os dias. São pessoas críticas, são pessoas bloqueadas, fechadas, são pessoas que estão sempre na defensiva, porque estão sempre atrás da recompensa. Se o outro não fizer, se o outro não me dá, é aquele hospedeiro da parábola do bom samaritano, aquele que recebeu aquele homem que estava machucado e ferido. Eu te ajudo se você me ajuda. É recompensa. São pessoas que estão sempre na crítica. É a pessoa que dá a entender que existe alguma coisa errada no outro, na sua personalidade, e a discussão acaba se transformando em um ataque de identidade ao outro, dizendo porque você é isso, porque você é aquilo, você é igual ao seu pai, igual à sua mãe. Está sempre criticando, nunca está satisfeito. Você conhece alguém assim? Que nunca está satisfeito? É complicado, não é verdade? E por último, desprezo. Comportamentos avassaladores é o desprezo. E esse eu creio e acredito que é a última gota de um relacionamento com alguém. A Bíblia fala assim, ó. Jesus ele diz assim: você não tem como servir a dois senhores. Ou você há de amar a um e de desprezar ao outro. Você não pode estar dividido entre a tua alma, os teus sentimentos, os teus comportamentos. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ser desprezado. Na minha época a gente não tinha essa linguagem, mas eu sofri muito bullying. Eu era desprezado por ser branquelo, cara. Eu morava num lugar onde todo mundo era moreno. Eu era desprezado. E isso me fez tão mal, porque isso foi o que fez com que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Porque começou a gerar uma revolta dentro de mim. Aí eu chego no Rio Grande do Sul com 12 anos de idade, todo mundo igual, branquelo, mas eu ainda não era aceito. Eu era desprezado porque eu era crente. Isso fez com que eu me afastasse dos caminhos do Senhor. Então o que eu fiz? Eu quero ser aceito. Não quero mais ser desprezado. Eu não preciso influenciar, porque agora eu sou influenciável. O que os outros pedirem para fazer, eu vou lá e faço. Mesmo que seja errado, você vai lá e faz. E é assim. O comportamento de desprezo é quando você se coloca em uma posição de superioridade, ao mesmo tempo que desqualifica o outro. Zombar, desacreditar, ironizar ou desautorizar o outro. Olha só. Sabe quando a pessoa está falando algo irônico? Está zombando.
está desprezando você. Quando alguém desautoriza, isso acontece muito no casamento. A filha vem para a mãe e diz assim: mãe, me dá isso, não sei o que, faz isso, não sei o que. A mãe diz não. E ela corre para o pai: pai, me dá isso, não sei o que. E o pai vai lá e dá. Eu fiz muito disso. Desautorizava minha esposa. Muitas vezes ela me desautorizou. E hoje a gente toma uma postura diferente. Teve que bater muita cabeça, muita cara na porta. Mas quando a Lívia fala assim: pai, me dá isso, eu falo: veja primeiro com a sua mãe. Pai, faz isso, vai ver primeiro com a sua mãe. Se a tua mãe achar que sim, aí a gente conversa. É difícil conviver com desprezo. Um relacionamento que tem desprezo, seja com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu noivo, com Deus, é muito difícil. Porque quando a gente despreza, a gente não está honrando, a gente não está servindo. Do contrário, a gente critica: Deus, por que você não fez isso? Ou a gente é irônico. Quem aqui é irônico? Ou sarcástico? Sarcasmo é uma realidade dos nossos dias. Sarcasmo, ele foi adotado como uma nova palavra que diz assim: zoação, ou zoar com alguém. A pessoa sarcástica. A Fabiane, uma vez, ela toda vez que ela se arrumava para ir para a igreja, ela vinha para mim e mostrava a roupa dela e dizia assim: o que você acha? Aí eu falava: não, tá legal, tá bonito, assim, assado. Aí um dia ela disse assim para mim: tu tá dizendo isso só para me agradar? Aí eu fui sarcástico: não, eu estou dizendo isso porque você quer ouvir, mas se é que é a minha opinião de verdade, tu está parecendo uma berinjela. Aí ela vinha outro dia: e aí, o que você acha da roupa? Tu está parecendo um chuchu. E agora? Tu está parecendo uma azeitona. E hoje? Está parecendo uma salada de fruta. Tem gente que não é 8 ou 80, não é? O sarcasmo é diferente da sinceridade. Sarcasmo é quando você fala ironicamente e zomba da pessoa, se coloca num ar de superioridade. Eu sei, eu sou melhor do que você, eu sou mais inteligente do que você, eu consigo fazer aquilo que você não faz. Entende? Isso não é coisa para mulher, e não é coisa para homem também não, né, meu irmão? Será que tem alguma coisa de errado com o teu relacionamento interpessoal? Ou o problema é as pessoas, ou o problema é você? O que você se identificou nessa noite? Qual é o problema dessa geração? São as pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que são pessoas que se vestem diferente, que têm escolhas diferentes da sua? Ou o problema é você, que não consegue lidar com tudo isso e descobriu hoje que você ainda não é liberto nas suas emoções, na tua alma, na forma de você se relacionar consigo mesmo? Se você não consegue se relacionar consigo mesmo, que você mora aí dentro de você, dentro desse saco de carne, esse corpo chamado eu, você não consegue se relacionar com você, como que você vai se relacionar com Deus que habita dentro de você? Vamos colocar de pé. Pastor, não vem com palavras difíceis não, mas o que eu quero abrir os teus olhos nessa noite, queridos, é que você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar para aquilo que você não conseguiu ver até agora. Por isso que Paulo diz assim, se eu fosse me julgar a mim mesmo, eu não seria condenado. Que nós temos um senso de justiça própria sempre em benefício de nós mesmos. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Que talvez você se enquadre dentro desse texto. Hebreus 12:15. E ninguém privando-se da graça. Não se prive da graça de Deus.
Não se contamine com raiz de amargura. Não fique aprisionado no perdão, na dor, no sofrimento, na angústia. Deixe de ser um crente Gabriela. Busque a ajuda do Senhor. É para isso que tem a igreja, é para isso que tem pastores. É para isso que tem pessoas que estão ali capacitadas para poder te ajudar. Eu ouvi um pastor dizendo essa semana assim: se você tiver que pegar um avião de Porto Alegre para São Paulo, por que você entra no avião? Qual é o que te dá segurança e certeza que você vai chegar lá? Porque a pessoa que está conduzindo estudou, está habilitada e apta. Não é assim? Você vai no médico buscar ajuda do médico quando você está doente, porque aquele cara estudou, ele sabe o que ele está fazendo. Não é assim? Mas por que quando a gente vai na igreja, muitas pessoas estão falando aquilo que nunca aprenderam. Pessoas estão ensinando, mas deveriam ser ensinadas. E eu me coloco aqui dentro desse contexto do que Jesus está falando, de ser puro para ter paz. Eu sou a pessoa que mais precisa de ser curado, porque tem coisas na minha vida que eu não dou conta. Eu preciso ir falar para alguém. Eu preciso da ajuda de alguém. Não posso chegar ao ponto de dizer: não, eu dou conta, Jesus vai me ajudar. Eu sei que Jesus vai me ajudar, mas se Deus quiser usar alguém para a tua vida, você não vai reconhecer o tempo da visitação de Deus sobre ti. É aquela velha história que fala que o homem estava num naufrágio e ele começou a clamar a Deus. Ele era um crente fervoroso e dizia: Deus me salva. E aí chegou os botes, os barcos, alcançaram para ele um colete de salvamento e vem, entra dentro do barco. Ele disse: não, Deus vai me salvar. E o barco afundou, ele ficou nadando por um tempo e começou a clamar: Deus me salva. E aí veio um navio, e tiraram para ele uma corda e disse: sobe aqui. E ele disse: não, Deus vai me salvar. E aquele homem morreu. Chegou lá no céu indignado. Milagre que ele chegou. E foi questionar Deus: Deus, eu clamei e o Senhor não veio. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, sim ou não? Está escrito. A resposta foi: eu enviei um barco, enviei um colete, enviei um navio para te salvar e você não quis ser salvo. Entende isso? Quando Deus coloca pessoas perto de você, que vai fazer com que você se achegue mais perto de Deus, não saia de perto delas. Não entregue o teu coração para qualquer pessoa. Não conte os teus sonhos, os teus projetos para qualquer um. Aprenda que tem momentos que você vai ter que ficar em silêncio, mas no momento de falar, você vai precisar abrir o teu coração e confessar e falar. Vai ter momentos na tua vida que você precisa entender que o maior inimigo da tua alma se chama-se eu, não é o diabo. Jesus disse assim: o diabo, vosso adversário, é diferente de inimigo. Deus não tem inimigo, tem adversário. É aquele que concorre, que está lutando, sim, contra você. Tem muita diferença entre inimigo e adversário. Pessoas, quando jogam futebol num campo, elas são inimigas ou são adversários? São somente adversários. Terminou o jogo, cada um vai para casa. Não é assim? Você não tem inimigo. A Bíblia diz que o nosso inimigo, nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue. Então tem pessoas que vai precisar soltar a mão do pescoço de pessoas. Vai ter pessoas que vai ter que perdoar. Tem pessoas que precisam perdoar-se a si mesmo. Tem pessoas que precisam abrir o seu coração e confessar. É difícil de confessar para a esposa e a esposa confessar para o seu marido. Porque cada um de nós sabemos os nossos pecados, os nossos erros. Mas o que é que dificulta isso? É o orgulho. E aí a gente se fecha. Muitas vezes, a Fabiane vinha falar de coisas que eram verdades. Eu reconhecia que era verdade. Sabe o que eu fazia?
ficava em silêncio. Não eram alguns momentos, às vezes ficava dias em silêncio, quieto. Mas não tratava. Porque eu tinha um senso de que ela estava me atacando. Eu achava que ela estava querendo me ferir. Eu falava, meu Deus, já tem o diabo, agora tem você. Não falei assim muitas vezes? Eu já brigo com o diabo, agora tem você. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas se você não aprender a lidar consigo mesmo, Deus não pode fazer nada por você. Por quê? Pastor, isso é uma heresia? Não. Deus vai fazer a parte dele. E a Bíblia diz que Ele já fez na cruz. Nós, pastores, estamos aqui para fazer a nossa parte. Nós oramos, vamos para o monte. Oramos pela igreja. Oramos por vocês. Oramos pelos pedidos de oração que são colocados, as pessoas que mandam mensagem. Mas se você não fizer a tua parte, se permitir ser curado, ser salvo, ser liberto e ser livre, Jesus não pôde operar muito milagres na sua cidade, na sua terra natal, porque Ele não encontrou fé. Dificilmente você vai crer e vai exercer fé. Feche os teus olhos. Fala com Deus. Deus, eu preciso. Me ajuda a me permitir ser curado, as minhas emoções serem curadas, serem saudáveis, a minha espiritualidade ser saudável, Deus. E em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, se for necessário, o Senhor crie circunstâncias, envie pessoas, ó Deus, porque eu preciso, você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de Deus, que você precisa do Espírito Santo, e não se afaste, não vá para longe, não se esconda, não faça como Elias, que entrou dentro de uma caverna e ficou reclamando para Deus, dizendo, só sobrou eu. Ou como Adão fez, se escondeu atrás das moitas, dizendo, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Mas olhar para dentro de si e dizer, Deus, eu preciso. Nós precisamos de Ti, Jesus. Mais do que o ar que respiramos, mais do que a próxima batida do nosso coração, Pai, nós precisamos de Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha trazer, Pai, para alguns aqui eu vejo o Senhor trazendo lágrimas, não de dor e de sofrimento, mas de alegria, porque áreas da sua vida serão alcançadas, estão sendo libertas nessa noite. Pessoas que fizeram mal contra você vão vir até você e vão pedir perdão. Mas eu vejo também pessoas indo ao encontro de outras para pedirem perdão e serem perdoadas. Pedir perdão para Deus, perdoar o teu próximo e perdoar a si mesmo. Isso é um relacionamento saudável, de alguém que pode e tem algo para oferecer nos céus e na terra. Somos gratos, Espírito Santo, pela obra linda que o Senhor está fazendo hoje, por esta fornalha que eu vejo acesa hoje, Senhor, diante dos meus olhos, este fogo que está consumindo estas prisões, estas cadeias. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia são as causas de não sermos consumidos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma teu povo nas tuas mãos, e para a honra e a glória do teu santo nome, que nós venhamos frutificar, Deus, nesta palavra, em nome de Jesus.